A paz do Senhor, igreja! A paz do Senhor, meu querido, tudo bem com você? Mais um domingo e nós estamos aqui para trazer mais uma lição referente ao tema do discipulado. E o que é discipulado, para que nós venhamos fazer uma recapitulação? O discipulado é criar pessoas que sigam os princípios que nós cremos. E nós vamos estudar os discipulados através dos evangelhos, né? O que os evangelhos nos ensinam a respeito do discipulado de Jesus Cristo. Nós falamos na lição passada Que é uma do continuação dessa. do discipulado nos evangelhos, mas agora de uma forma um pouco mais abrangente. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos, nós temos o hábito de fazermos uma oração e nós vamos convidar você a orar conosco. Amém? Amém. Feche seus olhos ou, se você não puder, apenas ouça esse áudio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos essa vida a Ti, nos ajuda a seguir conhecendo a Ti e aprendendo a sermos discípulos da Tua palavra, que o Teu reino avance e que possa contar conosco para essa grande missão na terra. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal? Vini, na continuação do vídeo passado, o último tópico que nós falamos foi a seleção, né? Sim. Selecionar os 12. Mas, após a seleção dos 12, nós vamos ver que o próximo passo é o treinamento. Na verdade, nenhum jogo se ganha no jogo. Tem que ser treinado antes. O jogo ele começa pelo treino. O bom treino faz com que o campeão se torne campeão. Afinal de contas, treino é treino e jogo é jogo. Mas não tem campeão sem treino antes do jogo. Sim. Você não pode competir em alto nível se você não está em treinamento. E foi isso que Jesus fez com os 12. Embora Jesus Cristo tenha selecionado, e que seleção ruim que Deus convidou para levar o evangelho, né? Que homens fracos, Jesus, Os piores. só os piores, mas fazia parte do propósito de Deus de ter chamado aqueles homens. E o que é isso? Isso nos faz entender que Deus pode transformar qualquer um. É verdade. Deus pode transformar qualquer ser humano, pior que seja, o evangelho pode transformar. O Espírito Santo vai trabalhar naquela vida, vai trabalhar naquela cabeça, naquela mente, naquela alma. Na verdade, é só o Espírito Santo que pode chamar uma pessoa fraca, um perdedor, um pecador, uma pessoa que tem coragem de fazer coisas absurdas. Atrocidades, né? É só o Espírito Santo que pode mudar, ninguém mais pode mudar. Porque nós falamos aqui que Deus seleciona, mas o treinamento é a partir da palavra de Deus. Jesus, ele reuniu essas pessoas e começou a treinar essas pessoas para que elas pudessem desempenhar um papel em específico, que era testemunhar quem ele era. Então, o treinamento de Cristo era enfatizado em mostrar quem ele era. Vinícius, leia para gente esse texto que se encontra no livro de João, capítulo 20, o verso 30 e 31. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos, mas esses estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Então você vê, depois do treinamento, né? Porque o treinamento foi rigoroso processo em que Jesus foi ensinando seus discípulos Através de demonstrações. através de demonstração. Porque não adianta só eu treinar sem mostrar como se faz, né? Eu não posso ensinar alguém, vamos trazer para o mundo do futebol, a bater um pênalti, se eu não vou lá, pego a bola e bato o pênalti para a pessoa ver o que eu quero que ele faça. Então, você que quer criar discípulos, você precisa reproduzir, né? Cristão é um mini Cristo.
né? Não um Henri Cristo, mas um mini Cristo. Nós somos uma síntese do que Cristo é na Terra e uma partícula do caráter dele. Nós precisamos ser imitadores como ele foi, né? Sede meus imitadores. Então esse texto fala que Cristo ele demonstrou para os seus discípulos o que ele queria, né? Seguindo esse caminho da demonstração. Eu quero que vocês façam milagres. Eu quero que vocês façam assim. Eu quero que vocês Assim avancem. como eu fiz, façam iguais. E aí é possível que eles façam, porque ele deu o treinamento o treinamento foi por demonstração. Então era possível que eles fizessem, porque Jesus estava mostrando, olha, você vai entrar numa cidade, você vai fazer dessa forma. Você vai ver um enfermo, você vai fazer assim. Ou você acha que quando havia o paralítico na entrada do templo, na chamada Porta Formosa, você acha que Pedro olhou para ele, estendeu a mão, eu não tenho mais, levanta e anda. Você acha que ele aprendeu isso com quem? Jesus. Através da fé. Ele aprendeu com Cristo, através da fé. Porque ele não tinha nada a oferecer, assim como ele falou. Mas aí o que acontece? Ele já tinha visto Jesus fazer isso com outros. Ele falou: eu não tenho ouro nem prata. Por isso eu não te dou, mas o que eu dou, eu te repartilho. Levanta em nome de Jesus. Isso eu tenho para te oferecer. Então, assim, ele sabia o que ele tinha. Porque Cristo já falou: ó, você vai fazer maiores sinais do que eu fiz. E você tem. Outra coisa também é interessante que Jesus também deu delegações, ou seja, ele deu ordens, ele estava tentando pegar na sua mão e falar assim, ó, Aqui você vai. aqui você vai, ali não. Isso. Então eu quero que você pegue essa revista, debulhe ela inteira, entendeu? Porque aqui tá o que eu quero que você faça. Isso. Então a delegação é o próximo passo. Porque você vê, tem o treinamento, tem a demonstração e tem a delegação. Então ele delegou coisas em específico. Lê pra gente lá, Marcos capítulo 3, verso 9, Vini, por gentileza. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse. Lê também, Vinícius, Marcos 6, o 7, o 12 e o 13. E ele chamou a si os 12, e começou a enviá-los de dois em dois. E lhes deu poder sobre espíritos imundos. 12. E eles foram pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram endemoniados e enfermos os curavam. Aí você vê, a primeira parte do texto fala que Jesus ele só pediu algo simples, vá lá e pegue um barco. Delegação de serviço simples. Segunda parte, ele delega a eles uma função de expulsar demônios agora. Então há uma evolução das delegações dentro dos cargos ministeriais que a gente ocupa e há uma delegação de vida espiritual que a gente precisa acompanhar. Nós não podemos se satisfazer com uma vida onde a todo momento eu apenas sirvo daquela forma. Eu preciso ter um grau de evolução dentro da minha caminhada com Cristo. Se eu não tenho um avanço ministerial na minha vida, eu não estou evoluindo, eclesiasticamente falando, eu não estou evoluindo como um discípulo, está me faltando alguma coisa. Quando eu avanço os degraus, é sinal de que as minhas responsabilidades estão crescendo de acordo com o ministério que eu desenvolvo. Sendo assim, a gente tem bons resultados. Bons resultados levam a degraus maiores. Esse é outro tópico da nossa lição: os bons resultados. Essa elevação de grau que o Gustavo acabou de comentar, eu relaciono ela como se fosse um videogame, né, Gu? É Sim. interessante que nos jogos tem a dificuldade fácil, médio e difícil. É. Para você iniciar no jogo, você não conhece o jogo, então você tem que começar no fácil. Você vai no mais É. fácil, aprende o jogo, beleza, consegui, tá muito fácil, eu vou pro médio. Tá fácil, vou pro difícil. Sim. Você fazendo isso já serve como um treinamento. Sim, sim, sim. Esse é o treinamento, na verdade. É porque quando a gente fala de bons resultados, é porque os bons resultados eles têm que começar pelas coisas fáceis. Através do treinamento.
as pessoas querem atingir níveis espirituais que são difíceis de você se manter. Por exemplo, é muito difícil você falar, eu quero ser pastor. Tem gente que acha que eu quero ser pastor. Não, gente, cara, se você puder não experimentar o nível difícil da vida com Cristo, ótimo. Mas se você foi chamado para delegar, Deus te delegou para aquela função, cara, se prepare. Vida com Deus não é fácil, não, cara. É vida de joelho no chão, lágrimas, sofrimento. E outra coisa que você estar numa dificuldade difícil não significa que aquela dificuldade é maior do que você possa suportar. Sim, Até você já está porque habituado. você já está habituado. E outra, Deus não quer que você pare o jogo no meio da caminhada. Sim, Deus quer que você continue. Ele não vai te colocar onde você vai morrer. Exatamente. Na fé e no jogo, vamos dizer assim, né? Analogia. Mas é Analogia. que assim, ó, o ministério é lágrima, o ministério é sofrimento, o ministério é luta, é batalha, é ilusão você achar que o ministério vai te trazer conforto, o ministério vai te trazer glória. O ministério não traz isso. O ministério é lágrima, é sofrimento. Os discípulos morreram das piores maneiras possíveis. Ninguém que começou a seguir a Cristo aqui, ó, ninguém terminou bem. O único que terminou melhor aqui foi João, mas passou poucas e boas. Foi exilado na ilha de Patmos, ele sofreu. A tradição diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo quente, mas milagrosamente Deus não permitiu, porque Deus tinha um projeto, a vida dele não podia morrer ali. Deus tinha um projeto na vida dele, ele sai do caldeirão, e aí o Império Romano joga ele na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, sofrimento terrível. E ali ele vê o Apocalipse, aí depois ele morre de causa natural. Mas você vê, o resto, um empalado, o outro degolado, o outro cerrado ao meio, o outro crucificado de cabeça para baixo, o outro torturado até a morte. Então, são mortes terríveis. De todos eles sofreram muito. Todos sofreram. Então, assim, olha o jogo que você quer jogar. Hoje a gente não sofre isso, mas você pode perder o jogo pela falta de habilidade com o jogo. Então, o que é perder o jogo? É querer sentar numa cadeira que não é sua, se frustrar com a fé e Deus acabar permitindo que as suas escolhas de antecipar o nível de jogo te levem ao fracasso. Ou seja, eu quero ser pastor, eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir um ministério aqui na minha esquina. Pô, Não é assim. não é assim não, cara. Não é assim não. Não é assim não. É um processo. Você tem que ter muita convicção daquilo que Deus chamou para fazer para você tomar uma atitude. Próximo tópico da lição vai falar a respeito dos testes e das checagens. Vinícius, leia lá Mateus capítulo 14, verso 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então vamos lá, você está avançando com Cristo, você está atingindo outros patamares, aí o que Cristo faz? Ele te lança ao mar. Aí você anda com eles e olha lá o que acontece. Ele permite as provações. Que ele fez com que os seus discípulos se afastassem dele por um momento, enquanto ele se despedia da multidão, e os discípulos já estavam lá no mar. E nessa passagem mesmo fala que veio uma grande Tempestade. tempestade, E eles estavam desesperados. e aí o que acontece? Jesus aparece no meio da tempestade, né? Só que olha só, não você vê, né? Jesus tem duas passagens que Jesus está com eles na tempestade. Uma, Jesus está dentro do barco e uma, Jesus está fora do barco. A que Jesus está dentro, eles falam que eles acordam a Jesus e Jesus ele fala, vento e mar, Acalma. se acalme. Pô, vento e mar se acalmou, ele fala, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Ok. Agora nós vemos Jesus pro lado de fora do barco. E Jesus se aproxima e ele fala, eles falam, né? É É um um fantasma. fantasma. E aí Pedro fala, Senhor, se és tu, me faz ir até o encontro. E aí ele fala, então venha. E aí Pedro começa a andar. Muito conhecida essa passagem. É a passagem que Pedro andou sobre as águas. O que Deus está nos mostrando aqui? A caminhada com Cristo tem momentos que ele está. Você sente que ele está com você na caminhada. O que é sentir que ele está com você? É quando você sabe que ele está lá no fundo do barco.
na sua situação e você está vendo, Jesus está comigo. Senhor, me ajude. E o vento e o mar acalma. Mas tem dia que não, Jesus está lá longe, você nem sabe se Jesus está com você ou não. Por isso que a fé é pouca e ele esmorece. Tem hora que a sua dificuldade é grande que você nem sabe se Jesus está com você e você começa a andar e fala, Senhor, será que é o Senhor mesmo que está me guiando por esse caminho? Mas é Jesus. Ele é o mesmo que está dentro do barco e às vezes ele está fora também. Tem momentos da nossa vida que Jesus está fora. E sabe o que é estar fora? É estar distante, você não vê o vento e o mar acalmar, você continua vendo a tempestade, cara. Você só tá andando e a tempestade não para. Você vê a tempestade e não para. Eu vejo de um ponto que a distância faz com que eu tô levando para um lado mais de barbeiro. Às vezes eu tô cortando um cabelo, eu tô olhando próximo demais da cabeça do cliente e você não consegue ver alguma dificuldade, alguma Irregularidade. irregularidade. Quando você pega uma distância, você consegue ver. Então eu acredito que Jesus ele queria pegar uma distância dos seus discípulos para ver até onde seus discípulos eles estavam indo nos seus ensinamentos, A para fé. ver a fé e ver a dificuldade. Voltando no argumento do jogo, Mas, para ver se eles já estavam no nível hard, vamos dizer. mas aí é aquela coisa, né? O que é a sua fé? A sua fé é o barco ou é Cristo? Então, Porque quando Pedro ele se afasta da onde? Do problema. O problema tá ali. O barco é o problema, porque o barco tá lá na frente. Se ele se afasta do problema, tá teoricamente ele mais tá se perto aproximando de Cristo, mas do que é o correto, vamos dizer. o barco chama mais atenção do que a Porque presença de Cristo. Ele olha para trás. A Bíblia fala que então ele recuando, ele afunda. Então por isso que eu falo, você começou a caminhada, Deus te chamou, te treinou, te delegou. Você começa a dar bons resultados para Deus. Você avança nos resultados. Você vai ser provado. Você vai ser testado como discípulo dele. Você vai ser posto à prova para ver aonde está a sua fé. sei que o sorzinho da Multiplicação, que é o próximo tema, né? Que é a próxima fase, na verdade, vai falar sobre não acabar em nós o que nós aprendemos. Quando você tem essa vida ministerial forjada pelo fogo, forte, você quer que outras pessoas vivam também. repassar adiante. Você quer que outras pessoas tenham as mesmas experiências. Lê pra gente, Vinícius. João, capítulo 17, o verso 20 e 21. E oro não somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí você vê, né, que texto, né? Jesus, ele quer que haja continuidade. Deus sempre desejou que o evangelho continuasse evoluindo, né? Não terminasse ali. Então ele conta conosco para que o seu reino avance. Pessoal, nós vamos partir para a conclusão e ouça com atenção aquilo que Deus tem para concluir esse ensinamento de discípulos. Amém? Amém. Vamos ler a conclusão. O discipulado nunca diz respeito apenas à vida de um discípulo isolado, mas ao desejo divino de transformá-lo em um elo no grande plano de expandir a igreja por meio da reprodução. Por isso, o modelo deixado por Cristo é de um relacionamento entre professor e aluno, no qual o professor reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que este se torna capaz de treinar outros para ensinarem os outros. O que nos leva a traçar uma diferenciação entre reprodução por adição e por multiplicação. A adição acontece quando alguém procura levar o maior número de pessoas a Cristo, mas multiplicação se dá quando alguém procura levar uma pessoa a Cristo para depois incalcular nela
o coração e a habilidade de levar outros ao Senhor. E depois treiná-lo para repetir esse processo. E se o padrão se mantiver, haverá uma progressão geométrica que se multiplica rapidamente o número de discípulos. Em uma última análise, todo cristão foi chamado para ser pescador de homens. Você vê que linda conclusão. Não adianta eu chamar todo mundo para a igreja, não. Se eu formar um bom discípulo que tem a mesma convicção de Deus que eu vou colocar no coração daquela pessoa aquele desejo ardente, e essa pessoa também vai fazer isso com o outro de forma ardente. Isso é fazer discípulo, é fazer com que pessoas tenham a mesma intensidade de fé que eu. Não é chamar as pessoas para dentro da igreja e serem pessoas vazias, só membros, ouvintes para si mesmo. Eu preciso de discípulos, multiplicadores do reino. Amém. Pessoal, tem uns recadinhos. Não se esquece, curte aqui embaixo, compartilha esse vídeo para que chegue para mais pessoas essa lição abençoada. Pessoal, não se esquece também, segue lá o nosso Instagram. O Danilo, a Tatiana estão postando todos os dias um versículo bíblico decorrente a essa lição, ok? É isso então aí. não se esquece lá. E também não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito a saber se você está gostando ou não desse conteúdo. Treina seu algoritmo aí, clica no joinha, clica no compartilhar, manda para um amigo, porque o seu algoritmo ele vai te indicando outros conteúdos cristãos. Alimente a sua vida de conteúdo sadio, conteúdo evangélico bom, que vai te trazer conteúdo sadio para sua mente hoje num mundo tão perturbado que nós vivemos. Com certeza. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe você e sua casa. Fiquem com Deus. E um Deus ótimo domingo. te abençoe. E um ótimo domingo.